Boa noite, boa noite. Hoje vamos ter prazer de ter uma aula com a doutora Maria Beatriz Leme Monteiro, médica do esporte e nutróloga, doutora em ciência da saúde pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, no setor de fisiologia clínica do exercício. É supervisora da residência médica e medicina esportiva da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, coordenadora do curso de especialização em nutrologia esportiva da Escola Paulista de Medicina e coordenadora do ambulatório de nutrologia esportiva e performance da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. O tema é exercício da gestação, a visão da medicina esportiva, um tema que com certeza vai ser muito engrandecedor para todos nós. Vou Muito falar. obrigada pelo convite, doutora Elisa. E como eu falei, né, no começo da nossa conversa, é um prazer compartilhar um pouco da nossa visão, um pouco da ciência do esporte, né, na área da obstetrícia. E espero que a gente possa ter boas trocas hoje, nessa uma hora aí de aula. Ué, agora foi. Bom, acho que é inegável, né, falar da importância, né, da questão hoje que ultrapassa, né, simplesmente a questão gestacional. A gente sabe da importância da atividade física, né, em todo o período, desde a pré-concepção, da gestação, primeiro ano, até o segundo ano de vida, que envolve, né, os famosos mil e um dias, né, isso no quesito principal aí, né, do conhecimento que já há muitos anos a gente fala, né, sobre a epigenética, né? Que são alterações, são mudanças, né? São estímulos importantes que celulares que envolvem, né? Tanto fatores ligados à parte nutricionais, né? A parte do microbioma, enfim, a parte do pós, tanto os fatores pré-gestacionais, gestacionais e os pós-gestacionais influenciando, né, a prevalência e, né, das doenças crônicas e outros aspectos da saúde. Mas já focando, né, na questão do exercício na gestação, a gente sabe que a atividade física ela promove muito mais benefícios do que riscos, né? Então, tendo menor incidências, né, de partos de cesárea, partos operatórios, a questão do ganho excessivo de peso gestacional, né, da prevenção desse ganho, que a gente sabe que compromete uma série de fatores aí, né, natais, diabetes mellitus gestacional, macrosomia fetal, transtornos hipertensivos gestacionais, restrição de crescimento fetal, parto prematuro e dor lombar. E também tem trabalhos mostrando que tem uma maior incidência, né, daqueles pacientes que praticam exercício na gestação de mais partos vaginais. Só tá difícil de passar aqui. Bom, acho que em relação ao ganho de peso, né, excessivo da gestação, é, isso já é bem estabelecido. Tem vários. Onde que a gente, né, encontra essas orientações? Essa aula eu me baseei muito, né, no guideline de 2019, o canadense, relacionado à atividade física, mas várias sociedades, né, várias instituições hoje também entram, também fazem as suas orientações e sugestões, né, dentro da área, né, das gestantes. Quando a gente fala em orientação de atividade física, essa sigla FIT, né, ela vai entrar em quase todos os slides quando eu falar um pouquinho de cada modalidade, né, um pouquinho das especificidades das modalidades, né, quais são os benefícios, os pontos de atenção, algumas considerações ou contraindicações. Né? E o FIT, ele quer dizer que frequência que ela deve ser realizada, a intensidade que ela deve ser realizada, né, o tempo ou duração que ela deve ser realizada e o tipo de atividade a ser realizada, né? O FIT a gente utiliza na medicina esportiva, é um termo utilizado tanto em anamnese quanto na orientação e prescrição dos nossos pacientes como um todo, né? E dentre as mulheres grávidas também é uma forma, né? Assim, uma forma que a gente utiliza para facilitar essa
essa prescrição do exercício, porque hoje não basta a gente, né, orientar. Eu sei que a gente depende muito do serviço que a gente está, a gente pode estar num serviço particular, num serviço público, né, e falar, ah, meu Deus, mas eu não tenho tempo de orientar, não tenho tempo. Acho que o meu objetivo hoje com vocês é tentar realmente passar determinado, assim, alguns aspectos mais seguros para que essa orientação consiga ser feita, né, de forma clara, objetiva mas acima de tudo que ela consiga ter uma eficácia, né, que ela tenha uma aderência, né, porque as gestantes já chegam com muito medo de fazer exercício na gestação por diversos mitos e etc, né? Então, assim, essa orientação ela tem que ser por escrito, tem que ser detalhada, e esse FIT nos ajuda muito na adesão daquela paciente à atividade física na gestação, né? Então, levar em consideração a questão do início gradual, né? Ambientes termoneutros, né? A questão da termorregulação, ter uma orientação profissional, deve ser individualizada e adequada para cada trimestre, né, da gestação. Bom, existem modalidades completamente contraindicadas na gestação? Sim, né? O mergulho, né? O mergulho em apneia, o mergulho, né, com cilindro, esse sem dúvida nenhuma, né, por riscos inerentes à modalidade, ela não deve ser realizada. Com snorkeling ainda tudo bem, né? Desde que também não haja, né, mesmo com o snorkeling, né, a gente tem as modalidades de apneia, então assim, desde que não exista apneia, o snorkeling pode ser algo bem seguro. E aqueles esportes que há risco, né? Que são os riscos de colisão, né? De trauma, quedas. E esses devem ser considerados, né? Não orientados na gestação devido ao risco de descolamento prematuro de placenta ou traumatismo direto. Falando em números, né? O que ela melhora, né? Acho que ela, benefícios ligados a quê? Bom, os trabalhos falam, né, de uma redução da hipertensão gestacional de 30 a 66%, redução de cesárea de 5 a 9%, reduz macrosomia em 15%, né? Menor chance de diabetes mellitus gestacional em 38%, né? Menor chance de hipertensão gestacional em 39%, diabetes 38%, hipertensão 39%. Pré-eclâmpsia, uma chance menor de 41%. Gravidade de sintomas depressivos pré-natais, menor incidência em 62%. Né? Então, acho que são números bem consideráveis para a gente realmente priorizar, né? E não digo priorizar, mas considerar, né, reforçar essas orientações no, durante, né, as consultas pré-natais. Bom, falar antes de entrar nas modalidades, as alterações fisiológicas, né, que acontecem na gestação, eu vou focar principalmente naquelas fisiológicas que o exercício interfere, né? Então, são alterações tanto anatômicas e funcionais, né, com o objetivo de criar o ambiente ideal de desenvolvimento para o feto que acontecem num curto intervalo de tempo, né? Algumas modificações já aparecem logo no começo, né? Outras serão progressivas. E são as adaptações que vão nos guiar nessas orientações de exercício físico na gestação. As principais delas são as cardiocirculatórias, né, ou cardiovasculares, as endocrinológicas e metabólicas, as posturais, as alterações de pelve, osteoarticulares e respiratórias. Né? A gente sabe que existem também outras de pele, digestivo, urinário, sistema nervoso central, mas vou focar naquelas mais fisiológicas que interferem na questão da atividade física. Bom, as cardiocirculatórias são as primeiras a acontecer, né? São muito importantes, como o aumento da volemia, a vasodilatação, a diminuição da reatividade aos vasopressores, compressão da veia cava e hipotensão supina, né? O aumento da volemia. Então, a gente sabe que a gestante ela aumenta o débito cardíaco, né? Em quase cerca de 50%, né? Eu diria que assim, é quase que se ela, tipo, assim, quando a gente, um paciente não gestante fazendo atividade física, o aumento que ele tem é de 50 a 80% do débito cardíaco. Então, a gestante ela já tem isso naturalmente em repouso, né? Com o objetivo de ofertar mais nutriente, oxigênio, né? De forma adequada aos órgãos e ao feto. Já no início da gestação, né? Isso já começa a acontecer. Ela tem um pico no segundo trimestre e ela estabiliza no terceiro trimestre, né? Lembrar que a parte do plasma, né? O aumento dele é responsável pela hemodiluição e que com o aumento do débito cardíaco, o débito cardíaco ele é uma fórmula, né, que ele é
a, que ele é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? O volume sistólico ele tem um certo limite, né? Não é em tão pouco tempo, em 9 meses de gestação, ele não consegue, né? Ele não tem uma habilidade de ter uma adaptação tão importante para aumentar. Consequentemente, a frequência cardíaca ela vai ser um pouco mais elevada na gestação, na gestante, mesmo em repouso, tá? Isso em torno de 10 a 15 batimentos no repouso, o que é bem considerável quando a gente fala em percentual da frequência cardíaca em repouso, né? Já durante o exercício, essa frequência cardíaca ela tem um comportamento mais expressivo de aumento no início, né, do exercício, mas ela não tem um aumento maior, né, no VO2 máximo, no pico do exercício, tá? E, né, a vasodilatação e a diminuição da reatividade aos vasos pressores, né, é para garantir que o sangue circule livremente até a placenta. Então, há essa diminuição da resistência vascular periférica, né, permitindo essa circulação eficiente, o que faz com que reduza a pressão arterial da gestante, né? Então, uma das principais causas fisiológicas da hipotensão postural, né, sensação de tontura, a sensação, né, de estar ali mais tonta, flutuação, aquela estase sanguínea, então edema de membros inferiores. E é importante a gente entender que esse é um mecanismo fisiológico e saudável, né, para a gestação. Os efeitos dos vasodilatadores também, né? Então ele vai também causar um aquecimento, ou seja, das extremidades, devido à maior circulação sanguínea e essa retenção de líquidos, principalmente, né, nas extremidades. Compressão da veia cava e hipotensão supina. Com o aumento do crescimento do útero, ocorre a compressão da veia cava inferior, que é a principal responsável pelo retorno venoso do sangue dos membros inferiores ao coração. Esse efeito ele vai dar o sintoma, né? Aquela sensação de desconforto, né? De agonia, pode dar náusea, tontura e eventualmente bradicardia fetal, que é o que, teoricamente, o sintoma mais preocupante ligado à questão dessa compressão. Sinais e sintomas fisiológicos, né, que a gente considera normais. Essa dispneia, eu vou explicar porque por conta das alterações também de, de receptores, né? Dispneia, taquicardia, extrasístoles, né, hiperfonese de Bullian, sopro sistólico, desvio para o eixo para a esquerda, hipotensão supina e edema de membros inferiores. Das alterações endócrino-metabólicas, né? Lembrar que sempre a glicose é o principal nutriente fetal, principalmente para o desenvolvimento, né, do feto e do sistema nervoso central, e que o corpo, né, a mãe vai se adaptando, né, metabolicamente para priorizar esse fornecimento de glicose para o feto, e que a ingestão de carboidrato, ela é determinante durante toda a gestação, né, e que se ela for insuficiente, isso passa a ter, né? A mãe pode ter uma produção através de proteínas e gorduras e incluindo, né, a produção de corpos cetônicos. Em relação a essa questão metabólica, né, a gente tem a divisão, né, da fase anabólica materna, onde há um acúmulo de gordura corporal para garantir esse crescimento fetal num terceiro momento, que a gente considera a fase catabólica materna, onde a mãe passa a utilizar os estoques de gordura para suprir a demanda fetal, né, o principal momento de crescimento, né, e de ganho de peso do bebê é no terceiro trimestre. E nesse momento, o metabolismo materno ele se ajusta, né, para manter os níveis de glicose, prevenindo a hipoglicemia. Então, no começo há uma maior sensibilidade à insulínica e no final, né, há uma maior resistência insulínica para que esse fornecimento se mantenha, ou seja, o status glicídico, né, materno acaba ficando aumentado por um fator protetor mesmo para o fetal. Das alterações respiratórias, elas acontecem gradativamente conforme o diafragma vai subindo com o crescimento uterino, capacidade vital mantida, aumento do volume corrente, diminuição da reserva expiratória e volume residual, e uma ação curiosa, que é curiosa não, mas é uma ação fisiológica que determina a taquipneia já desde também do começo da gestação, é a maior sensibilidade do CO2, né, dos receptores, dos baroreceptores, causando essa taquipneia para fazer essa compensação respiratória dessa diminuição da reserva. Então, ela fica mais taquipneica por essa redução da reserva ventilatória. Já em relação à postura e à marcha, né? Então, você tem alteração da propriocepção, então você tem agentes proprioceptores diluídos no líquido sinovial, né? A mãe, ela tá, né, com o aumento desse débito, etc.
o que gera também né, um equilíbrio, uma ação aí do equilíbrio labiríntico mais lento, modificação do centro da gravidade, uma lordose lombar e a cifose costal, e ampliação da base de sustentação. Osteoarticular, né? Então, o relaxamento dos ligamentos articulares, né? A relaxina é um peptídeo que aumenta essa elasticidade ligamentar, né? Principalmente, a gente vê muito principalmente nos ligamentos do tornozelo. Os seus níveis se elevam, né, mais entre a oitava e a 12ª semana e permanecendo no final até o fim da gestação e atua nos ligamentos do quadril, ligamento sacroiliaco, sínfise púbica, aumentando a mobilidade articular, né? E podendo também causar a dor, né? A ação, a inibição articular, ela causa esse relaxamento dos ligamentos e as articulações mais suscetíveis, como eu falei, são o tornozelo. E aí, estou grávida, será que eu preciso diminuir a minha carga na academia? Preciso diminuir o meu treino de corrida? Bom, acho que antes de tudo, né, as considerações, né, é excluir as contraindicações absolutas materno-fetais. Eu acho que isso vai ser mais, já é mais familiar e conhecido para vocês. O que chega geralmente para o médico de esporte são as pacientes que já podem fazer, né, exercício. Então, assim, eu recebo de colegas para ela, com que ela consiga, né, manter para orientar, mas geralmente as pacientes não têm essa contraindicação. Definir o condicionamento prévio à gestação, isso é muito determinante, né? Saber quem é essa paciente, o que ela fazia antes. A orientação ela não vai ser igual para todas as pacientes só pelo fato delas estarem gestantes, né? Então, conhecer quem é essa paciente, conhecer qual é o objetivo dela, né? E como eu falei, a orientação ela tem que ser clara, detalhada e por escrito. Das absolutas, né? Então, bolsa rota, trabalho de parto prematuro, sangramento vaginal inexplicável, placenta prévia após a 28ª semana, pré-eclâmpsia, insuficiência cardíaca, restrição de crescimento intrauterino, gravidez múltipla de alta ordem, diabetes tipo 1 não controlado, hipertensão não controlada, doença não controlada da tireoide e outras doenças cardiovasculares, respiratórias ou sistêmicas graves. As relativas, perda de gravidez recorrente, né, aborto de repetição, hipertensão gestacional, história de nascimento prematuro espontâneo, doença cardiovascular ou respiratória leve ou moderada, anemia sintomática, desnutrição, transtornos alimentares, gestação gemelar após a 28ª semana e outras condições médicas significativas, né? Bom, essa paciente fazendo sua atividade física, né? Sinais de alerta para interromper o exercício. Sangramento vaginal de qualquer quantidade, né? Requer avaliação médica imediata, perda de líquido amniótico, contrações dolorosas regulares, né? Que podem indicar trabalho de parto prematuro, tontura ou dispneia antes do exercício, cefaleia intensa, especialmente se acompanhada de alterações visuais, tá? Outros sinais importantes: dor torácica, fraqueza muscular, que afete equilíbrio, edema e dor em panturrilha. Bom, focando então, né, agora no fit, né? E realmente reforçando aqui que o exercício ele ajuda em todos esses aspectos, né, que a gente falou. Bom, quando a gente vai falar da frequência, tá? É muito mais fácil falar de uma quantidade mínima, tá? Hoje do que máxima. Então, assim, para aquelas pacientes que não faziam nada e eram sedentárias antes da gestação, a gente vai ter o objetivo que ela faça 150 minutos por semana. Obviamente, uma paciente que não faz nada, mesmo que ela não, já as que não são gestantes, dificilmente elas já começam com 150. As que são gestantes, mais, o cuidado é ainda maior. Então, o objetivo é fazer com que ela chegue nessa frequência mínima. Idealmente, então assim, mínimo, né? Ideal são 3 vezes por semana, somando os 150 minutos semanais. Mas é desejável que ela faça na maioria dos dias, tá? Então, assim, esse exercício ele pode ser diário sem problema nenhum, tá? Ele deve contemplar os 150 minutos, né? E esses 150 minutos ele tem que contemplar tanto a atividade aeróbia quanto a atividade de força, que a gente chama de atividade resistida. Só é importante reforçar esse ponto. Se ela não faz nada,
esse 150 pode ser introduzido, deve ser introduzido de forma gradual. E se ela já tiver 150 minutos, ótimo. Ah, ela pode fazer mais? Pode. Aí sim que vai depender do que ela já vinha fazendo, tá? Ela pode continuar o que ela vinha fazendo, desde que a gente tome os cuidados que eu vou citar na aula daqui para frente. Intensidade. Eu acho que esse é o fator talvez mais difícil, mais cuidadoso quando a gente vai orientar a atividade física. Por quê? Porque depende muito do condicionamento prévio dela. Então, se você já conhece essa paciente previamente, fica muito mais fácil. Se você não conhece, você tá no ambulatório, e a primeira vez que você vê essa paciente, a gente tem uma forma muito simples, tá? E que é chamada escala de Borg, que é a percepção subjetiva do esforço, né? Ela tem dois tipos de escala, tem uma que é de 1 a 20, que não é muito usual. Idealmente, a gente chama a de Borg modificada, que é de 1 a 10, tá? Onde, que é essa daqui, tá? Escala de Borg adaptada, percepção de esforço, onde zero, né? É um nível de repouso, né? Super leve. Então, assim, do 1 ao 3 são atividades leves, né? De 4 a 7 atividades moderadas, né? De leve, leve barra moderado, moderado, moderado intenso. E aqui de 8 a 10, né? Seriam atividades intensas. O Borg, ele é um grande aliado na prescrição da atividade física na gestante e vem sendo utilizado muito melhor, de forma muito mais eficiente e do que a frequência cardíaca, né? A gente acabava se apegando muito à questão da frequência cardíaca, mas a frequência cardíaca ela pode ser assim um indicador que pode te causar muitas confusões e para a própria gestante também, né? Agora, a percepção do esforço, se você conseguir explicar isso para ela, fica muito mais fácil e muito seguro, tá? Coloquei aqui também um pouquinho da frequência cardíaca, do consenso canadense né, e da... Ops, peraí. Então, a intensidade, como eu falei, moderada, né? O que, assim, a atividade moderada é aquela atividade mais, eu diria assim, difícil de ser orientada, né? Porque a leve todo mundo sabe o que é. A intensa todo mundo sabe o que é. Moderada, ela pode variar tremendamente, né? Então, como eu falei, os testes de esforço, né? Os testes funcionais, seja ergométrico, ergospirométrico, máximos, eles não são indicados, tá? Na gestante, exceto pacientes cardiopatas, etc., né? Que precisa, assim, mas esses são casos muito, muito, muito específicos e também, idealmente, provavelmente esse teste não vai ser máximo, ele vai ser o que a gente chama de submáximo. Quando a gente fala intensidade do exercício, isso leva em consideração o metabolismo energético vigente naquele momento, né? A gente sabe que nossa célula produz energia, né, de diversas formas, sendo o metabolismo aeróbio, né, em atividades físicas, em intensidades mais leves e no repouso, e utilizando o metabolismo que a gente chama de anaeróbio em intensidades mais elevadas. Existe dois limiares chamado limiar um, que é o limiar anaeróbio, e o limiar 2, que é chamado de ponto de compensação respiratória. Geralmente, esse limiar um, tá, que é mais fácil, a gente atinge ele em torno, quando a gente leva em consideração o consumo máximo de oxigênio, tá, em pacientes não atletas, mas saudáveis, a gente atinge ele geralmente entre 45 a 65% do VO2, tá? Isso corresponde a uma frequência cardíaca média de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima. O limiar 2, tá? Em pacientes saudáveis, não atletas, tá? Então, assim, pacientes normais, não atletas, a gente costuma atingir entre 65 a 85% do consumo máximo de oxigênio. E por que eu estou citando esses dois limiares? Porque eles determinam aquela intensidade de exercício moderada, né? Onde há um metabolismo energético misto, né? Tanto aeróbico quanto anaeróbico ocorrendo, porém de forma compensada, né? Porque a gente sabe que a atividade física anaeróbia, né, é aquela atividade física glicolítica que vai produzir lactato, vai causar acidose, etc, etc. Mas a gente tem vários mecanismos
de compensação dessa acidose, né? Então, a respiração começa a ficar mais ofegante, né? O meu rim começa a secretar bicarbonato. Então, é uma atividade física que, apesar dela ser mista, ter o componente anaeróbio, eu tenho produção, posso ter acúmulo de ácido lático no meu sangue, não necessariamente eu entro em acidose, porque eu tenho os meus mecanismos de compensação. Então, eu consigo manter aquele exercício físico, né, de forma eficiente do ponto de vista aeróbio, então isso é muito bom, porque eu estou gerando um estímulo positivo celular no meu metabolismo, porque esse é o ponto que eu vou falar também. Não dá pra gente também ter muito. O exercício ele tem que ser eficaz, né? Não é eu vou colocar aquela paciente para fazer uma atividade física abaixo, por exemplo, de um limiar 1, onde a gente sabe que não vai estar tendo. Não vai estar tendo um estímulo metabólico desejável, que é o que eu quero, né, para ter uma influência na epigenética, para ter uma influência nos desfechos perinatais, etc. Eu preciso que essa atividade física, do ponto de vista que eu tô falando aqui, aeróbio, seja eficiente, né? E para ser eficiente, ela tem que estar pelo menos no limiar 1, até o limiar 2. Porque a partir do limiar 2, o que acontece é que ela vai ter uma queda do pH, entrar em acidose, e é isso que a gente não quer. Então, pacientes sedentários ou pouco ativas, elas vão. A orientação, quando a gente fala em frequência cardíaca, quando a gente fala em VO2 máximo, né, ou a gente fala de médias, que é o conceito que eu coloquei abaixo, ou Borg, né, eu até vou voltar no Borg, atividade física, o limiar 1, ele muito provavelmente vai estar aqui entre o 4 e o 5, né? Então é uma intensidade onde você já tem um estímulo metabólico positivo, aquela paciente que, né, não é super atleta, e tal, o limiar 1 vai ser uma ótima orientação para essa atleta. Até o limiar 2. O limiar 2 ele vai corresponder aqui já, vamos digamos que assim, que é esse limite aqui entre o 7 e o 8, né? Então eu falei desses números, né? Então entre ali 45 e 65 e entre 65 e 85, né, da frequência cardíaca do VO2, mas para falar que a tabela de Borg de 0 a 10, ela funciona muito bem para estimar e facilita a adesão da paciente, né? Essa questão do cansaço dela. Claro, as pacientes, né, as particulares que estão no seu consultório, que têm frequencímetro, que tem, olhar a frequência. Não, doutor, eu já corria minha frequência cardíaca média num treino longo, num treino de endurance, costumava ser uma média de tanto. Eu tenho um cardiopulmonar antigo aqui, né? Ótimo. Então, assim, mas vai ser muito raro, vai ser muito eventual a gente ter, né? Não vai ser a maioria dos pacientes que vão ter, que você já vai ter esses indicadores na sua mão para uma prescrição tão assertiva. Então, realmente, o Borg, ele é um ótimo, é, um, uma ótima ferramenta, desculpa, uma ótima ferramenta para a prescrição da intensidade desse exercício aeróbio, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me parar. Tempo, né? Quanto tempo deve durar a sessão de treino? Então, o objetivo, né, que ela faça, então que ela tenha aqueles 150 minutos por semana, mas a sessão de treino, ela não deve passar de 20 minutos. Por quê? Porque a gente sabe que até 20 minutos você vai ter baixo risco de ter hipoglicemia fetal e materna, hipertermia, desidratação. E por que isso? A gente tem reservas de glicogênio muscular, que a gente tem reservas energéticas no nosso corpo de gordura infinita e de glicogênio, que é o principal combustível energético por feto. Essa reserva é limitada. Então, a gente tem, quando a gente fala em atividade física moderada, a gente sabe que a gente tem esse combustível possível sem aporte de carboidrato suplementar, né? Assim, um aporte durante o exercício, para uma sessão de aproximadamente 1 hora de exercício, né? Então, assim, eu não vou ter uma depleção do meu glicogênio muscular, né, e hepático, mas principalmente o muscular, se essa sessão for feita até 60 minutos de forma moderada. Então, mas tipo, pacientes atletas profissionais que treinavam 4, 3 horas, ou que visam, inclusive, até, que eu acho que depois a gente pode discutir ao final da aula, continuar o seu alto rendimento, continuar nas sessões, né, continuar no seu plano com o seu objetivo de treinos profissionais, ela pode treinar mais? Pode, porém, idealmente é que esse treino seja quebrado, né, em 2 ou eventualmente até 3 sessões. Idealmente duas, né, 2 de 1 hora para uma atleta profissional. Isso é um tempo bem considerável e seguro se ela já estiver vindo, né, já acostumada com essa bagagem de treino.
Bom, tipo, né? Então, como eu falei, os tipos ele tem que incluir tanto atividade aeróbica quanto de força e também, né, já é orientado, determinado e, né, prescrito que a gente não pode esquecer de prescrever treinos de mobilidade e treinos da musculatura do assoalho pélvico, né? Isso também tem que estar na prescrição. Bom, na prática clínica, eu vou falar um pouquinho da musculação, da corrida e da natação. Então, importante, conhecer a modalidade, né, e os seus benefícios na gestação. Conhecer os pontos de atenção e necessidade de adaptação dessa modalidade. Portanto, saber se ela pode começar essa modalidade, né, na gestação e saber orientar a gestante, o treinador, o clube e familiares. Em relação à musculação, ele faz parte da indicação, né, do treino da gestante, como eu falei, por conta de todas as, principalmente por conta de todas as alterações fisiológicas, né, ligadas à parte postural, à parte musculoesquelética, articular. Então, ele é indicado, sim, para todos os perfis gestantes, né, em qualquer fase da gestação. Então, ele geralmente costuma ser um treino secundário, né, de várias modalidades esportivas. Pode ter progressão de carga, tá? E não existe uma lista de aparelhos que são melhores para as gestantes. Como benefícios, a gente, diminuição da intensidade das dores, né, manutenção da massa muscular, a gente sabe principalmente naquela fase catabólica do terceiro trimestre, né, que a gestante perde muita proteína, né, ela tem uma depressão, ela necessita de um aporte proteico maior para manter massa muscular, massa óssea, né, tanto ao final da gestação como no pós-parto, reduz o risco de queda, melhora os fatores metabólicos, melhora a postura, marcha, ajuda com habilidades que serão necessárias no pós-parto, melhora a tolerância às alterações fisiológicas, prepara para o parto, né? Força para as posições e também aumenta o que a gente chama de consciência corporal, que é bem determinante também na hora do parto. Pontos de atenção, né? As manobras de valsalva, isometria, né? Exercícios livres ou em aparelhos, como escolher uma boa academia, né? Exercícios unipodais, as bases instáveis, né? Atentar para a questão da respiração e do ambiente ser realmente mais neutro termicamente. Os exercícios isométricos, eles são bem contraindicados, né? Por conta da questão mesmo da possibilidade de hipóxia mesmo, fetal, porque há uma redução, né, da oxigenação nos exercícios isométricos, então, assim, eles são contraindicados, né, e o cuidado com a manobra de Valsalva. A posição supina, ela já foi contraindicação fazer com mais de 20 semanas, e hoje ela tem uma contraindicação mais formal se a gestante tem sintomas. Né? Então, assim, se ela tem sintoma, né, isso pode representar uma repercussão cardiovascular, uma diminuição da resistência vascular periférica, né, e gerar o menor fluxo placentário. Se ela não tiver sintoma, ela pode fazer na posição supina e descansar sentada. Então, ela faz exercício e volta para uma posição, né, sentada. Essa é a orientação. Então, hoje em dia, ele não é mais proscrito, ele não é mais contraindicado, se for dessa forma. Abdominal, né, que era muito falado para a questão de prevenção, como medida preventiva de diástase, comprovado, pelo menos até o que eu sei, né, os guidelines que eu li, que os exercícios que não tem, né, contraindicação, que é importante, né, que a gestante deve fortalecer a musculatura abdominal, que os exercícios preferíveis são de ativação indireta ou antirracional, porém, os trabalhos não mostram essa contraindicação, né, para fazer o fortalecimento como medida preventiva, tá? E a intensidade da musculação? Também, a intensidade moderada, né? É importante. Pontos. Não pode chegar até a falha, então, se é aquela fadiga máxima, né? Não deve se fazer, né, 20, 30 repetições com peso leve. Então, idealmente, a orientação é fazer com peso moderado, a gente chama de 40 a 60%, né? O que a gente tem como máximo, então se essa paciente ela já faz uma repetição, se ela já vem da musculação, isso ela já sabe a carga que ela faz. Então ela vai fazer entre 40 a 60% da carga que ela costumava fazer, tá? A musculação. E fazer executada sem a manobra de valsalva, né? Então exercícios isométricos
contraindicados e não levar à fadiga extrema, tá? Então, as repetições de 10 a 15 ou 6 a 7 para os músculos multiarticulares. Corrida, né? A atividade física aeróbica, ela faz parte da indicação, né, do treino da gestante. Ela também pode ser, muitas vezes a corrida ela é secundária, várias outras modalidades pelo benefício próprio do condicionamento físico. Benefícios. A gente sabe que melhora o controle de ganho de peso, né? É uma atividade física aeróbica altamente catabólica, né? Benefícios metabólicos, condicionamento físico, preparação física para o parto, que é, né? Não é nada tranquilo, né? Já é uma grande atividade física. Tem uma intensidade ajustável. E geralmente tem uma boa aderência, né? E muitas mulheres hoje já vêm praticando antes da gestação. Considerações, né? Acho que tem que considerar para ela não treinar e ir para essa corrida sozinha. Dor nas mamas. Geralmente ela sempre vai ter um treino longo na semana, e como eu falei, esse treino não deve passar, né, de 1 hora, depende muito do que ela vem fazendo, mas 60 minutos é um treino, é o intervalo de tempo máximo. É, o HIIT, né? O HIIT, alguns trabalhos menores, tal, não sabe muito bem. O que a gente sabe do HIIT, que seria o HIIT seria atingir aquela frequência cardíaca acima de 80, 85%, que é o passar do limiar 2, né? Então, geralmente o HIIT é alta intensidade. Então, o que os trabalhos do HIIT comentam, você pode chegar, o que você não pode é manter aquela intensidade, tá? Também lembrando daquela paciente que já pratica, né, que já faz, que já está acostumada a fazer. Então, a alta intensidade, a paciente pode até chegar e curto intervalo de tempo, assim, ela pode chegar a atingir uma frequência cardíaca acima do prescrito, do ideal, do orientado, que é entre 80% e 85%, mas ela não deve manter essa intensidade, tá? Cuidado com os locais apropriados, né? Terrenos irregulares, por riscos de torções, sobrecarga articular, tem um risco de queda, né? E é importante ter uma avaliação de uma fisioterapeuta na questão do assoalho pélvico. E atividade física, né? Ela não é que a gente fala socialmente aceita para gestante. Mas o fato é que ela não é indicada para se iniciar na gestação, né? O correr, ele não é um andar rápido e exige uma técnica. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente tem que estimular a atividade física na gestação, isso né? Né, é bem, é, bem óbvio, né? Porém, quando ela fala, mas o que que eu vou fazer? A corrida, digamos que não seja, né, a mais indicada. Mas se ela já vem correndo, ela pode sim continuar fazendo, levando esses pontos, tá? O que que é mito, que a gente sabe que não é? E outro ponto importante, por exemplo, se ela praticava uma atividade física, futebol, é, basquete, enfim, alguma outra atividade física, que envolvia, né, uma atividade física aeróbica intensa naquela modalidade, mas ela tem que parar de fazer por algum motivo, né, por risco de impacto, às vezes ela era jogar futebol, mas era goleira, ou etc. Talvez a corrida seja uma boa, né, então assim, uma boa modalidade para ela continuar na gestação. Vai ser muito mais seguro e é uma forma dela continuar com o bom funcionamento físico dela, né? O impacto ele não é ruim para o bebê, o descolamento vertical não é um problema, né? Existe o amortecimento com líquido amniótico, é mito, né? Que estimula o trabalho de parto, senão realmente, né? Bastaria a gente, então vai correr e pronto, né? Assim ali com 40 semanas. E a questão é, pode ou não pode competir? A gestação, ela não então assim, a gente ela quer se cuidar, acho que é um momento super oportuno, muitas vezes, para ela começar a ter hábitos saudáveis de vida. Se ela não, se ela já vem, se ela é uma atleta profissional, e dentro do planejamento dela, isso pode ser conversado, né? E ela pode continuar essa atividade física com orientação, com individualização e de forma profissional, se isso for necessário, tudo bem. Mas se ela é uma paciente amadora, recreativa, né, idealmente falando, não é um momento dela virar uma atleta profissional. Então, assim, não é a intenção de uma prescrição de exercício físico na gestante, a intenção não é ela virar uma atleta, né? A intenção é ela se manter ativa, promover os benefícios intrínsecos do exercício físico
naquele momento gestacional, mas idealmente não é um momento de estimular, né, ela a virar uma atleta naquele momento, né? Se ela já for uma atleta, você vai considerar os pontos dela, né? Vai pesar os prós e contras dela continuar numa atividade física profissional, mas se ela não for uma atleta, né, ela pode continuar ativa, deve continuar ativa, não pode, mas não é o momento dela virar atleta. Quando eu falo atleta, porque são pacientes que fazem, né, que fazem daquilo um objetivo, né, participam de provas, participam de competições, ainda que sejam recreativos, né, mas de forma competitiva. Então, isso não deve ser estimulado na gestação. Bom, natação, eu acho que ela é a queridinha, né, dos obstetras, dos médicos, de todos, porque realmente é um ambiente, não digo ambiente, mas ela é uma modalidade mais segura, não tem risco de queda, menor sobrecarga articular, gera um condicionamento cardiovascular, né, prepara tanto a parte aeróbia, tem também um trabalho de força associado, tem o trabalho de core, que é super importante, né, que é esse trabalho da musculatura pélvica, também tem uma intensidade ajustável. Então, pela posição oriental, também favorece, né, as patologias do colo e é socialmente muito aceita como um treino para a gestação, né, da gestante. Existem variações dentro da modalidade que a gente deve considerar, né? Bom, pelo input da água, a gente sabe a melhora, né, pela pressão hidrostática, etc., a melhora do retorno venoso, então melhorando o edema de membros inferiores e menores riscos de trombose, e é tolerável até o final da gestação, né? Existem trabalhos mostrando também benefício na questão do assoalho pélvico e também falando de diminuição de graus, né, de laceração, e necessidade de episiotomia no parto. Aí as considerações, pontos de atenção, né? A intensidade não pode ser leve demais. Então, assim, como eu falei, quando a gente tá orientando, a gente está prescrevendo, exercício se prescreve, né? Numa intensidade física mínima para promover os benefícios, tem um risco de ser leve demais e não ter os benefícios metabólicos que a gente quer. Cuidado com a articulação de ombro, pode ser um pouco mais sobrecarregada, né? Cuidado com as apneias, então incentivar as respirações mais constantes, não fazer aquelas respirações, né, de 5 para 1, apneias muito elevadas. O nado peito ele pode causar uma dor pubiana, né, assim, a dor no pubis. Não treinar sozinhas em águas abertas. A temperatura da água é bem relevante, tá? Nem muito quente, né, nem muito fria. Então, temperaturas aí, né, entre 22 a 28, no máximo até 31. E associar, vai ser complementar ao treino de força, porque ele é um treino aeróbio. E uma coisa importante, achei que eu tivesse colocado, mas não coloquei, na natação, a frequência cardíaca, quando a gente fala de frequência cardíaca, não estamos falando, embora falando de frequência, ela vai ser aproximadamente 10 a 15 batimentos a menos, né, do que um exercício numa posição supina, né? Seja corrida, seja bicicleta. Bicicleta também tem algo menor por estar sentada, mas de 10 a 15, pelo menos em relação à corrida, com certeza, né? Pela posição ortostática. Bom, eu acho que falei. Acho que eu falei a maior parte das coisas importantes. Eu acho que agora, se a gente quiser falar um pouquinho de dúvidas, discutir casos, acho que pode ser interessante. Espero ter contribuído aí. Obrigada. E essa sou eu, na bicicleta, na minha segunda gestação. Muito bom mesmo. Parar aqui, peraí. É, queria começar perguntando, tem alguma indicação de exames pré-mínimos para ser feito para poder orientar as gestantes? Como é que a gente poderia... Então, na verdade, não, tá? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, então, assim, os exames pré-natais convencionais, eles não incluem, por exemplo, eletrocardiograma, tá? Na gestação, desde que essa paciente não tenha nenhuma cardiopatia, né? Ela vai entrar, assim, o protocolo de avaliação pré-participação, ele não tem uma avaliação específica para gestante, ele vai ter uma avaliação considerando a patologia cardiovascular ou cardiopulmonar da gestante. E como será então, e geralmente eles englobam eletrocardiograma e ecocardiograma, tá? Mas se essa paciente já tiver
já tiver risco, já tiver alguma patologia subjacente. Caso ela não tenha, seja uma paciente saudável, não há necessidade, por exemplo, de pedir um exame cardiológico específico para fazer a orientação do exercício físico, tá? E eventualmente, num, assim, mas assim, aí falando, né, assim, algo bem específico, se for necessário como fala, um exame funcional, esse exercício ele não deve ser máximo, mas submáximo, que já vai ser o super o suficiente para você entender como é que tá o comportamento cardiocirculatório e pulmonar dela durante o exercício, fazer essa orientação de forma segura, sem elevar ela ao extremo, que pode ter, né, pode causar uma descompensação de quadro clínico, caso ela tenha alguma patologia. Eu aprendi há anos, né, que quando a gente orientava as gestantes, lógico, né, tomando cuidado para quem está acostumado a fazer, não faz, você está dando as primeiras orientações. Que o caminhar seria um ótimo, né? Então, pelo menos 3 vezes por semana, meia hora, numa Uhum. velocidade. Eu não sei porque eu não vi isso. Então, a gente falava assim, numa velocidade que corresponderia andar rápido, que corresponderia a andar 6 km/h, eu Certo. acho bom. Existe o talk test, né? A caminhada e o talk test. O talk test ele tem uma super ligação com o Borg, né? Que na verdade então assim, para essa caminhada não ser leve demais, tô com uma companheira aqui na minha aula hoje. A futura médica. É, Eu, eu sei, filhinha. Então vai lá, vai assistir desenho, daqui a pouco não vai lá. Então, assim, o talk test ele tem uma relação super, né, ele é prático, que seria o quê? Se essa paciente ela tá caminhando e cantando, é que ela tá fazendo uma atividade física muito leve. Então, assim, do ponto de vista metabólico, não vai ter tanto benefício. Pode ter benefício para outras coisas, né? Para ansiedade, para parte, enfim, para parte de edema, etc. Mas do ponto de vista metabólico, principalmente, é o que a gente, né, acaba querendo muito que essa paciente chegue preparada para o parto, diminua os desfechos perinatais ligados à parte metabólica, etc. Não vai ter tanto benefício. Então ela pode estar cantando. Se ela completa uma frase, é uma atividade física moderada. E se ela não consegue completar uma frase, se ela tem que falar uma palavra e parar, né? Assim, tem que dar uma pausa, é que essa atividade física está intensa. Então, essas são três, assim, orientações bem simples e que já determina, e você já pode, você orienta super fácil. Então você fala assim, olha, você pode. Eu costumo falar passear no shopping. Ó, vamos caminhar, mas não é andar no shopping, não é caminhar no shopping. olhando. É uma caminhada, né? Que você. Aí você sai com alguém, então aqueles cuidados de não ir sozinho, terreno, etc, né? Mas ela tem que ser moderada, isso é importante. Agora, se ela nunca fez nada, ela dificilmente vai fazer os 150 minutos. Então, você vai começar com 15, 20 minutos, sejam diários ou 3 vezes na semana. Então, assim, aquele mínimo que ela tem que estar atingindo, talvez até a 12ª semana, até o primeiro trimestre, até o segundo trimestre, desculpa, são aqueles 150 minutos por semana, no mínimo 3 vezes na semana, né? Ou podem ser divididos também em 30 minutos, 5 vezes por semana, também super ok. Você falou em relação à prescrição, né? Então, assim, você prescreve esse tipo de exercício, você tem um controle, como, por exemplo, né, uma coisa que a gente já discutiu com a enfermagem, de fazer como se fosse o telemedicina mesmo. Então, assim, alguns Uhum. controles em relação tanto ao exercício, alimentação, a medicação, se ela está tomando, e ela vai conferir através da tele, né? Uhum. Vocês fazem isso? Não tem Assim, recomendação? eu sou do ambulatório de performance, né, lá da Unifesp. Então, assim, eu vou falar SUS e consultório, tá? Porque, assim, lá no SUS eu acabo, as gestantes vão todas para o ambulatório da GO. Então, assim, acaba não sendo meu dia a dia. Minhas pacientes de consultório, 100% das gestantes, se elas não têm, eu oriento ela a comprar um frequencímetro. Então, assim, isso dá muita segurança, facilita muito a prescrição, né? Falando de atividade física. Então, eu tento monitorar, na verdade, com aquela questão do percentual, né? Eu faço a frequência cardíaca máxima. Tem várias formas de usar, a mais fácil, comum, 220 menos a idade, né? Lembrar que o 220 menos a idade, ela.
vai corresponder a uma frequência cardíaca máxima prevista para uma paciente saudável ativa. Tá? Se ela for sedentária, você pode colocar pelo menos uns 10 batimentos, um pouco, né? Uma margem de segurança aí de uns 5, 10% a menos na hora da prescrição. Mas 220 menos a idade, não tem erro para fazer a máxima. E aí você coloca, né, entre 50 e 60% atividade física leve. Entre 70 e 80% atividade física intensa. Então, falou, ó, você vai ficar, quanto maior o tempo, né? Então, assim, você vai se exercitar de 30 minutos ou mais, é, nessa faixa, né? Então você tem que estar entre 60 e 70% na maior parte do tempo. Ah, mas eu posso fazer HIIT? O HIIT pode ser benéfico? O HIIT pode ser benéfico. A gente pode, né? A gente entende que, inclusive, ele pode ter benefícios, né? Na parte de controle glicêmico, etc. Mas é isso, ela pode chegar a 85%, né? Mas ela não pode se manter. Mas eu só prescrevo HIIT para aquelas pacientes que são ativas previamente. Eu não costumo prescrever HIIT para as pacientes que são sedentárias e vão fazer atividade física. Então eu fico muito nessa faixa. Eu posso até colocar aquele slide de novo, mas ela vai ficar com vocês também. Eu vou passar aula. Mas é uma orientação, é muito seguro, assim, porque eu faço cardio, eu fiz o meu doutorado, foi com cardiopulmonar, né? Então essa parte metabólica, é isso. O exercício ele tem que ser eficiente. Né? Então, a gente não dá pra gente ter medo de prescrever. Não adianta você prescrever exatamente o andar ali, né? A caminhar. Tem que ter o mínimo. Então, e o mínimo no limiar um é muito bom. Assim, o limiar um ele gera uma alteração metabólica aeróbia excelente é, para aquelas pacientes que, né, não fazem nada, então já podem começar de forma segura. E a atividade física muscular vai entrar naquela média, naquela coisa da média média, né? Não pode ser exaustivo, evitar isometria, evitar valsalva, mas ela deve ser contemplada. E inclui sempre mobilidade e assoalho pélvico. Marcelo, você está querendo perguntar alguma coisa? Boa noite aí, Maria. Tudo bem? Boa Muito boa a noite. sua aula. Acho, como eu falei, é um tema extremamente pertinente, ainda mais hoje que grande parte das mulheres acabam começando a fazer alguma atividade física, e essas que já fazem, eu não vejo muito problema. Meu medo é aquelas pacientes que chegam e, doutor, posso fazer atividade física? E você pergunta, você já fazia? Não, nunca fiz. É que é começar a fazer atividade física na gestação. Essas são complexas, né? Porque elas Sim, não têm nenhum hábito de vai acabar lesionando, vai acabar extrapolando a sim. frequência cardíaca máxima. Quando você, nesse tipo de paciente, você recomenda e você faz alguma prescrição específica para o personal ou para o profissional do esporte que vai atendê-la? Faço, faço. Eu faço exatamente nessa média, Marcelo. Eu utilizo muito assim, eu foco muito nesse primeiro limiar, né? Nessa para ter uma eficiência. Então, eu tento falar, eu tento desmistificar, então, assim, eu falo, não é que você pode, você deve, né? Então a gente, porque é bem isso, né? Ela não faz nada, ela deve fazer, né? Hoje mudou um pouco, É. né? Ela pode, ela deve. E aí a gente vai falando dos benefícios, tal, enfim, né, de todos os conhecidos. E eu tento prescrever muito nessa primeira faixa de treinamento e peço para ela, assim, e do Borg, né, assim, o Borg, então, assim, o Uhum. exercício que precisa cansar. Ó, você vai falar uma frase completa. Se você não estiver conseguindo falar uma frase completa, ele tá excessivo, né? Mas também, se você estiver conversando com a sua amiga, pode ser que ele Tá não muito esteja ruim, tão tá muito leve eficiente. demais. Mas ao mesmo tempo, assim, como vai ter que ser gradual, no primeiro mês, essa paciente está no primeiro mês, é muito bom senso, né? Se ela tá no primeiro mês fazendo. Então, ó, você vai passear com a sua irmã, com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua. Você vai monitorar o seu esforço e eu quero saber se você conversou, se você não conversou, se você estava conseguindo conversar e me dar esse feedback no retorno. Então, eu acho que assim, acho que em relação ao aeróbio, que é o que mais fica, né, assim, na questão do quanto, como fazer. Eu entro muito enfim, nessa orientação. A questão, né, da posição supina, apesar de não ter contraindicação, etc, etc. Se ela não faz, também a gente não vai incentivar ela a falar, né, a fazer, etc. Então, eu acho que também aí entra o bom senso. Quando a gente fala que não tem contraindicação, é muito bem daquelas que já fazem, né, que param de fazer tudo, ou medo de fazer tudo. Então, ela deve fazer uma atividade de força, né, e essa orientação mais assertiva, de ó, não é para pegar o máximo, a repetição,
né, uma repetição mais reduzida, numa carga média, numa posição assim, e alertar e ter os sinais de alerta, né? Isso eu acho também super importante. Então, colocar os sinais de alerta, plano de ação, sinais de alerta, isso eu acho que é bem importante. Tá ótimo, obrigado. Acho que o Rodrigo quer fazer uma pergunta. Rodrigo, pode perguntar. Boa noite, doutora, tudo Boa bem? noite, tudo Prazer, eu bom? chamo Rodrigo. Fui residente aí no IANSP, continuo aqui ainda fazendo R+, mas Legal. eu queria tirar uma dúvida, eu gosto bastante desse tema também, estudo bastante sobre. Eu queria saber a respeito de suplementação na gestação. Tá. Geralmente ali. Seria uma outra aula, né? Eu foquei mais nesse aqui, Aham. até super minha praia, a suplementação. Sim, assim, É, geralmente, assim, suplementos mais prescritos ali, creatina, whey, ali um pré-treino que eu sei que às vezes tem muita cafeína, não sei se uhum. poderia ser prescrito, mas o que que a gente tem aí em relação a isso? Bom, o que ela, assim, tem todo, né, o lado nutricional, a gente pode fazer uma aula sobre isso, né? Tem toda a parte nutricional, tal, dos que eu acho que já são mais conhecidos, né, de vocês. E falando de suplemento ergogênico, né? Então, que basicamente são cinco, quando a gente cita, que é cafeína, falar da cafeína, beta-alanina, nitrato, é, bicarbonato e mais um que eu esqueci. Esqueci, preciso agora da aula, gente. Mas enfim. E falando desses que, assim, e creatina. Você falou da creatina. E a creatina, que é o quinto. E o whey protein, ele não é ergogênico, né? Então, ele entra como um suplemento alimentar. Ele não melhora, a atividade física. Então, assim, geralmente os pacientes que fazem atividade física vêm usando por outros benefícios mais ligados à parte nutricional do que ergogênica. Do ponto de vista ergogênico, dos cinco suplementos, então assim, a creatina não tem contraindicação para. Eu vou falar um pouco das ressalvas em relação à marca, a contaminações, tá? Isso é o grande cuidado que a gente tem que ter, né? Então, assim, evitar produtos que você não sabe a origem, né? Ou internacionais mesmo, vou trazer dos Estados Unidos, isso, aquilo. Assim, FDA e Anvisa são órgãos regulamentadores, mas muito diferentes, né? Muito. Então, falando do whey, que eu não tô falando de ergogênico, quando eu falo de ergogênico é de melhora de performance, né? O whey para melhora de aporte, de aumentar aporte proteico, principalmente no terceiro trimestre. Ele tem vários benefícios, inclusive, né? Quando a gente precisa aumentar o aporte proteico, ou às vezes entra até como estratégia de melhora de ganho de peso na gestação. Orientação em relação ao whey seria a marca, tá? Creatina também, tá? Não existe contraindicação de suplementação de creatina em gestante. Cafeína, sim, tá? Cafeína por ser muito estimulante, a gente falou de todas as alterações cardiocirculatórias, né? Ela já tem um maior risco de arritmia, já tem uma frequência cardíaca elevada, etc. Assim, é proscrita, cafeína não. E bicarbonato também não, betalanina e nitrato, assim, né, vasodilatador, pode aumentar, piorar essa queda de pressão, não vai causar malefício algum, mas assim, não se deve dar, por uma questão de objetivo de performance, quer dizer, essa gestante, ela não tá naquele momento objetivando virar atleta, né, melhorar a sua performance. Então, quando eu falo desses cinco suplementos ergogênicos, que são para performance, a gente não precisa dar pra gestante, porque não vai ser um momento que ela vai precisar de uma betalanina, que é um tamponante para fazer exercícios máximos. Cafeína para melhorar o endurance. Não vai precisar. Então, é isso. Na verdade, a gestante não é que ela vai deixar de tomar algo que vai fazer mal a ela. Ela vai estar deixando de tomar algo que não tem a menor necessidade naquele momento, né? Diferente um pouquinho da creatina, que tem outros benefícios inclusive na parte metabólica energética, né? De melhorar combustível de fosfocreatina, né? Tanto muscular quanto. Hoje a gente sabe que a gente tem estoque neuronal de creatina, melhorar, às vezes, talvez a perda de massa muscular, né? Por efeitos entre. Então a creatina talvez seja o mais que tenha benefício que não são ligados à parte de melhora de rendimento e performance e possa ser mantido na gestação tranquilamente. Os outros quatro, com objetivos ergogênicos, eles saem. O cafeína, porque realmente vai fazer muito mal. Os outros três, não porque vai fazer mal à saúde, mas porque não tem coerência a manter, já que aquela paciente não vai estar objetivando treinar no seu volume máximo, na sua intensidade máxima, ou objetivando melhorar a performance.
Deu para ficar Deu, doutora. clara, né? Obrigado. Imagina. Muito bom. Não sei se tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta. Tem várias pessoas te agradecendo, inclusive, assim, recebi pessoalmente, falando a aula é excelente, viu? Que Muito bom, que obrigada, muito bom. A boa gente sempre mesmo. fica na dúvida, porque assim, É, sou médica do esporte, né? Dando aula para obstetras, vocês sabem não, mas muito é mais um de tema que já fisiologia. foi pedido há um tempo, né? Eu acho Ah, que muito bom, viu? Muito bom mesmo. ah, fico feliz. Eu acho que se Obrigada pelo deixar, convite. tem que ter assim pelo menos mais uns 3 só desse tema, né? Fora a parte de nutro também, que seria muito bom. Sim, a gente pode combinar, assim, a parte da nutrologia é a área só um minutinho, só um minutinho, não vai ter como não. Já vai, também já Horário deu. crítico. A Nutro é realmente assim, a minha área bem de atuação, né, na parte nutrológica. A gente Para combina assim, mas pra... obstetra, que ótimo. Combinado. Tá bom? Muito obrigada pelo Muito, convite. muito Prazer, obrigada, viu? boa Foi noite a excelente, todos. viu? Boa noite. Obrigada. Boa noite, Obrigado, Marcelo. boa Boa noite. noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.